Êxodo 38 a 40. Bezalel fez o altar do holocausto de madeira de acácia, o seu comprimento era de 5 côvados, e a sua largura era de 5 côvados, era quadrado, e a sua altura era de 3 côvados. Fez os seus chifres nos seus 4 cantos, os chifres formavam uma só peça com o altar, e ele o revestiu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher a cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos esses utensílios ele fez de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, debaixo da borda do altar, para que a rede chegasse até o meio dele. Fundiu 4 argolas de bronze para as 4 extremidades da grelha de bronze, para nelas se meterem os cabos. Fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de bronze. Passou os cabos pelas argolas nos lados do altar, para que por meio deles o altar pudesse ser levado. Fez o altar oco, de tábuas. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio. No lado sul, o pátio tinha cortinas de linho fino retorcido de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas ligaduras eram de prata. No lado norte, as cortinas tinham 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas ligaduras eram de prata. No lado oeste, as cortinas tinham 50 côvados, as suas colunas eram 10, e as suas bases, 10, os ganchos das colunas e as suas ligaduras eram de prata. No lado leste, a largura era de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada eram de 15 côvados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Do outro lado da porta do pátio, tanto de um lado como do outro, as cortinas eram de 15 côvados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas ligaduras eram de prata, o revestimento das suas cabeças era de prata, e todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. O reposteiro da porta do pátio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, o seu comprimento era de 20 côvados, e a sua altura, na largura, era de 5 côvados, correspondendo às cortinas do pátio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas ligaduras eram de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, segundo foram contadas por ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre em entalhar, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Fizeram as vestes sagradas de estofo azul, púrpura e carmesim, para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Bateram o ouro em lâminas e o cortaram em fios, para serem entrelaçados no estofo azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, obra de artista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, e assim ela era unida pelas suas 2 extremidades. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de fabricação igual, da mesma peça, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés.
Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em engastes de ouro, gravadas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral, obra de artista, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, encheram-no de 4 fileiras de pedras. As pedras correspondiam aos nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, gravadas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Fizeram também para o peitoral correntes de ouro puro, entrelaçadas como cordas. Fizeram a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofo azul. A abertura da sobrepeliz estava no meio dela, como a abertura de uma cota de malha. Essa abertura tinha uma borda ao redor, para que não se rasgasse. Na orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Arão e seus filhos usavam essas vestes quando ministravam, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. A mitra de linho fino, as tiaras de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido, de estofo azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a lâmina da coroa sagrada de ouro puro e nela gravaram, como a gravura de um selo, santidade ao Senhor. E a ataram com um cordão azul, para a fixar na parte superior da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim se completou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios. Moisés viu toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. E Moisés os abençoou. O Senhor falou a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês você levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Porá nele a arca do testemunho e fechará a arca com o véu. Trará a mesa e porá em ordem os utensílios que estão sobre ela, trará o candelabro e acenderá as suas lâmpadas. Porá o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurará o reposteiro da porta do tabernáculo. Porá o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porá a bacia entre a tenda da congregação e o altar e nela deitará a água. Armará o pátio ao redor e pendurará o reposteiro da porta do pátio. Então você tomará o óleo da unção e ungirá o tabernáculo e tudo o que nele houver, e o consagrará com todos os seus utensílios, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrará o altar, e o altar será santíssimo. Ungirá também a bacia e o seu suporte e a consagrará. Fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Vestirá Arão com as vestes sagradas, o ungirá e o consagrará, para que me sirva como sacerdote. Também fará chegar os filhos dele, e lhes vestirá as túnicas, e os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, colocou as suas tábuas, meteu as suas travessas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, como o Senhor lhe havia ordenado. Tomou o testemunho e o pôs na arca, meteu os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Levou a arca para dentro do tabernáculo, pendurou o véu de separação e com ele fechou a arca do testemunho, como o Senhor lhe havia ordenado. Pôs a mesa na tenda da congregação, no lado norte do tabernáculo, fora do véu. Pôs o candelabro na tenda da congregação, defronte da mesa, no lado sul do tabernáculo.
Acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e queimou sobre ele o incenso aromático. Pendurou o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e nela deitou água para lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem, mas, se a nuvem não se levantava, não seguiam viagem até o dia em que ela se levantava. Porque de dia a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda peça eleva a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus
com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Tão real, firme e forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar no pendão.